Boa noite, seja bem-vindo. Viramos aqui a página neste Jornal 2. A Fundação Carlos Gulbenkian, em consórcio com a Fundação Bissaia Barreto, foram selecionadas para gerir em Portugal o Active Citizens Fund, que apoia as organizações não governamentais. Foi criado um programa chamado Cidadãos Ativos, tem uma dotação de 11 milhões de euros e está a ser implementado até 2024. Estão já aprovados 51 projetos, num montante de cerca de 3,5 milhões de euros nas áreas de intervenção social. É meu convidado Madureira Pires, da Fundação Carlos Gulbenkian. Boa noite, bem-vindo. Que projetos são estes e que área social é que está a ser trabalhada com este importante pacote financeiro? Boa noite e muito obrigado pelo convite. Este programa tem 4 grandes eixos de atuação. O primeiro tem a ver com a consciência cívica e o reforço da cultura democrática. O segundo tem a ver com o apoio aos direitos humanos, a defesa dos direitos humanos. O terceiro tem a ver com os grupos vulneráveis e o quarto com o reforço das instituições da sociedade civil. É um programa que está fundamentalmente dirigido para reforçar a sociedade civil enquanto tal, não enquanto instrumento de apoio de respostas sociais que normalmente o Estado teria que prover, mas fundamentalmente parte de um princípio básico de que a sociedade civil é um fator determinante do progresso social, da defesa dos direitos humanos, da defesa do reforço da democracia, do aprofundamento da democracia, da mobilização dos cidadãos. Esta é a grande ideia. Daí que daqueles 4 eixos que eu referi há pouco, os 2 que nós consideramos mais estratégicos são, de facto, o da consciência cívica e cultura democrática e, por outro lado, os direitos humanos. São 2 áreas em que não há, aliás, outros financiamentos para as organizações da sociedade civil e são aquelas em que as organizações da sociedade civil podem dar mais no sentido de tornar a sociedade melhor. E, portanto, é nestas áreas, nestas 4 que nós apoiamos projetos, esses 51 que referiu. Mais ou menos o dinheiro divide-se pelas 4 áreas. O que é que nós apoiamos? Relativamente às grandes organizações mais conhecidas, obviamente que foram apoiadas, mas também temos muito pequeninas, porque temos organizações desde Trás-os-Montes até aos Açores. Portanto, temos apoios concedidos. Os primeiros projetos estão agora a começar. Nós apoiámos estes 51, mas a perspectiva é apoiarmos 150 no total do programa e temos concursos todos os anos. Estão agora, aliás, abertos os de 2019 e os de 2018 estão agora, depois do processo de seleção, a iniciar a sua implementação. Em relação aos projetos, se nós olharmos, por exemplo, para a primeira área, para a área da cultura democrática e consciência cívica, o que é que nós temos, fundamentalmente? Temos um conjunto de projetos destinados à educação para os mais jovens, a educação para a cidadania, a educação ambiental, os direitos dos mais jovens. Temos também uma área razoável e interessante de mobilização cidadã, mobilização cívica, com o voluntariado, em que Portugal, como sabe, tem níveis de voluntariado que são metade da média europeia. E 1/4 dos países financiadores deste programa. Não temos muito essa cultura e depois somos muito críticos em relação aos projetos. Facilmente lançamos notícias falsas, descredibilizamos o que está ali a acontecer e as pessoas depois preferem ficar no sofá. Ainda bem que me fala nessa questão, porque ainda por cima uma das áreas que eu gostaria muito de ter projetos e não tenho, porque nós obviamente recebemos os projetos e depois avaliamos, era exatamente a questão das notícias falsas e da desinformação, que são aliás uma ameaça à democracia. Terrível. E onde infelizmente não tivemos nada, não houve nenhum projeto nesse sentido e penso que era muito, muito importante, porque eu acho que esta primeira área... As candidaturas estão abertas e vão continuar nos próximos anos. Há financiamento para isto e há necessidade de termos um projeto nacional forte nesta Era bom, os projetos ainda são projetos significativos, são projetos que vão até 120, 130, 140 mil euros, portanto são projetos com alguma dimensão, que permite de facto fazer alguma coisa e ter algum impacto. Portanto, esta área é uma área que tem muito a ver com a prevenção das novas ameaças à democracia e, portanto, é uma área que nós damos especial relevância. A questão dos direitos humanos também. A questão dos direitos humanos tem muito a ver com formação, com sensibilização, para um conjunto de direitos e para um conjunto de grupos
que são discriminados, para as questões de igualdade de género, para as questões da violência dos jovens, enfim, são áreas... Questões que estão perfeitamente na atualidade. Com os refugiados, com a intolerância, muitas vezes há alguém que tem apenas uma cor diferente, mas é igual a nós. Exatamente. Tudo isso nos acontece todos os dias. O aceitar a diversidade é muito importante, nomeadamente nas nossas sociedades em que temos muitos grupos que vêm de fora, não é? Migrantes, depois temos agora os refugiados mais recentemente, e portanto precisamos ter uma cultura de abertura e como eu costumo dizer, não é de indiferença, é de aceitação, porque a palavra tolerância dá para as duas coisas e nós muitas vezes somos indiferentes. Desde que não nos massem, deixamos andar. Não, nós temos é que aceitar ativamente a diferença, e aí está talvez um dos pontos mais importantes. Depois temos a questão dos grupos vulneráveis, em que aí o objetivo é de facto a inclusão desses grupos, tentar puxar por eles, tentar puxar pela autoestima. Temos grupos muito variados, desde reclusos, a migrantes, a refugiados, aos mais idosos, portanto, aos sobreviventes de violência doméstica, sobreviventes de cancro infantil, quer dizer, temos um conjunto alargado de grupos desta área da vulnerabilidade. E têm tido projetos? Tem tido projetos. Eu estou só a falar de áreas em que há projetos apoiados, claro, que estão neste momento já a ser implementados. Portanto, aí a questão da autoestima é importante, a questão da integração, da verdadeira integração social com a ligação ao emprego é muito importante, o que significa muitas vezes que temos que começar por trabalhar a autoestima e depois trabalhar aquelas competências, aqueles talentos, aquelas aptidões que estão escondidas, que os próprios não sabem que têm, mas que é fundamental pô-las cá para fora para, a partir daí, conseguirem eventualmente chegar ao emprego, que é a forma fundamental de fazer a verdadeira integração plena. Depois temos uma última área, como eu estava a dizer, que é uma área muito especial deste programa e que tem a ver com a tal filosofia da sociedade civil, que é de facto o desenvolvimento institucional, o desenvolvimento das instituições, o fazer com que elas, enfim, reduzir as suas fragilidades para que elas cada vez mais consigam desempenhar o seu papel em favor das comunidades em que trabalham. E, portanto, aí também tem muito mais a ver com a capacitação, com a sustentabilidade das organizações, e é aí também que apostamos. É aí que temos vários projetos aprovados. Pretendemos que eles façam primeiro um diagnóstico para saber onde é que estão os problemas e, a seguir, definirem as medidas, e nós apoiamos essas medidas para as tornar mais fortes. E a questão do financiamento, que é sempre um problema, como sabe, no terceiro setor é transversal e fundamental. Estamos a falar de duas fundações com uma grande dimensão, a Gulbenkian e a Bissaia Barreto, exatamente, que têm um importante papel social, cultural também. A cultura dos nossos dias está ligada também a este lado social. Muitas vezes somos tentados a dissociar estas duas áreas. Bem, a área social é uma, a área cultural é outra. Se não as interligarmos, nada funciona. Não, e nós temos esse cuidado. Este programa é evidente que é um programa um pouco especial, porque tem como preocupação, como eu dizia, o reforço da sociedade civil, mas temos um conjunto de projetos que aprovámos que faz exatamente essa ligação entre as artes e a cultura. E as artes, por vezes, as artes e a integração social. Por vezes é através das artes que nós conseguimos a tal inclusão social, essa linguagem universal. A Fundação Carlos Gulbenkian tem vários projetos também nesse sentido, tem os seus próprios programas nesse sentido, mas este programa também tem vindo a apoiar dentro dessa área. A Fundação Bissaia Barreto faz rigorosamente a mesma coisa. São áreas muito importantes que nós temos que desenvolver e pôr de facto ao serviço do social. E penso que a Fundação Bissaia Barreto, basta pensar no Portugal dos Pequenitos, que é, digamos, o projeto mais emblemático que tem, é evidente, para as coisas estarem logo claras relativamente aos mais pequeninos, pelo menos. Olhando para estes projetos, para a possibilidade de nos candidatarmos, já me disse que tem nesta altura o processo aberto. Como é que chegamos a cada um destes desafios? Nós temos um site relativamente desenvolvido e, portanto, tudo é feito em papel, está tudo desmaterializado e, portanto, através do nosso site é possível... Está lá toda a regulamentação. Diz o site da Fundação. É o site do programa, é o site do programa, é o site conjunto
da Fundação Carlos Gulbenkian e da Fundação Bissaia Barreto, e é aí que as pessoas se vão candidatar, é cidadãos-ativos.pt, portanto é relativamente fácil, e portanto a partir daí depois temos o processo todo de avaliação, que é feito com peritos externos, que fazem a avaliação dos projetos de acordo com critérios que são perfeitamente publicados e ponderações, tudo muito transparente. O programa, como sabe, é financiado por 3 países nórdicos, não é? Noruega, Islândia e Liechtenstein, esse não tão nórdico. São países para quem a transparência é fundamental, a igualdade de tratamento e, portanto, todas as regras do programa vão muito nesse sentido e, portanto, tudo é claro. Estes concursos que estão neste momento a funcionar vão terminar a fase de candidatura em setembro, em julho, e antes do final do ano vamos ter as decisões tomadas e, portanto, os projetos a poderem avançar. Já me disse que temos um problema com o envolvimento das pessoas neste tipo de ideias. Sentem isso também com os projetos que estão a ser apresentados? Sentimos claramente, ou seja, nós temos as tais 4 áreas, a área em que há menos candidatos, as 2 primeiras, portanto, a área da cultura democrática e a área dos direitos humanos são aquelas em que temos menos candidaturas e, portanto, podemos escolher menos para conseguir projetos mais espetaculares. E, portanto, eu aí gostava muito, naturalmente, é um apelo que faço naturalmente a todos. Estamos a falar no fim de semana a seguir às eleições europeias, com uma elevada taxa de abstenção, temos novas eleições e precisamos de escolher. Eu acho que na área da cultura democrática há muita ideia de que, e os direitos humanos também, de que não há problemas em Portugal. Claro só que já não há fronteiras. Portanto, de Espanha para cá é mais fácil entrar entre as pessoas e as ideias também. Eu acho que era importante, de facto, haver um papel importante das organizações da sociedade civil no sentido de prevenirem males maiores e as novas ameaças, e era bom que os colegas seus, e aproveito de estar aqui, pudessem apresentar-nos projetos nessa área da desinformação, das fake news. Acho que aí também era algo que se poderia fazer alguma coisa, já se está a fazer em vários países da Europa, porque a situação começa a ser complicada e a influenciar as eleições. E a própria União Europeia está preocupada, a Comissão, o próprio Parlamento, esperemos que elas não nos afetem agora as nossas eleições de hoje. E, portanto, da semana passada, peço desculpa, e que, portanto, que se resolva, que aí também tenhamos boas perspectivas de conseguir bons projetos para alterar o estado de coisas, que de facto não é brilhante. Quem é que se candidata? Interior, litoral, tem diferenciações claras? Não é? Há naturalmente, até porque as organizações não governamentais, de acordo com o estudo do INE que nós pedimos para ser feito, são cerca de 20 mil. 2/3 tratam, mais ou menos 2/3, só para ter uma ideia, tratam da área, fundamentalmente, das prestações das respostas sociais. Portanto, só as outras é que tratam de áreas que têm mais a ver com estas questões da defesa de valores e por aí adiante. E estão muito, em particular essas, estão muito concentradas no litoral. No interior temos mais a prestação de serviços sociais, respostas, do que no litoral. Nós aquilo que definimos para este programa é que vamos duplicar, relativamente ao programa anterior, que se chamava Cidadania Ativa, a duplicar o número de projetos no interior. No interior é uma maneira um bocado incorreta de dizer, fora das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, queremos duplicar, e isso já está a acontecer. Os primeiros resultados não são maus, no sentido de ver se de facto apoiamos a sociedade civil no seu conjunto e não especificamente em Lisboa e Porto. É evidente que a questão do mérito dos projetos acaba por fazer com que Lisboa e Porto sejam um pouco beneficiadas, porque é verdade que há lá mais know-how e as organizações são um pouco maiores e, portanto, naturalmente acaba por haver uma certa tendência para que os projetos sejam melhores em média do que noutros lados, mas temos um mecanismo, que aliás é o único deste programa, que é de apoio às organizações mais pequenas, mais frágeis e fora de Lisboa e Porto, no sentido de as ajudar a apresentar melhores projetos e, portanto, que quando da avaliação de mérito possam ficar mais acima e possam ser apoiadas. Portanto, temos todo um mecanismo que só este programa é que tem, pelo menos que eu saiba, no sentido de apoiar essas organizações mais frágeis para elas ficarem em igualdade de condições, ou, enfim, na medida do possível, pelo menos, relativamente às outras organizações. Madureira Pires, foi um prazer tê-lo aqui nesta página 2. O processo de candidaturas está a decorrer, é uma ideia da Fundação Carlos Gulbenkian e da Fundação Bissaia Barreto. Aproveite,
Precisamos de boas ideias para melhorar a cidadania. Boa noite, até amanhã às 9h30 na RTP2.